Ver outro episódio importante no conflito em Israel, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que foi um ataque de Israel que matou 7 trabalhadores voluntários de uma ONG que iria distribuir comida em Gaza. O correspondente Américo Martins tem os detalhes. Vários governos e entidades internacionais demonstraram indignação com um ataque israelense que matou pelo menos 7 trabalhadores e voluntários de uma ONG que distribuía comida aos palestinos na faixa de Gaza. As vítimas eram nacionais de vários países, inclusive Estados Unidos, Reino Unido, Polônia e Austrália, além de palestinos. A ONG que eles representavam é a World Central Kitchen, uma entidade criada por chefes renomados para distribuir comida em zonas de conflito. Apesar de terem informado seus movimentos às forças de defesa de Israel, os carros em que viajavam foram atingidos quando saíam do armazém da ONG, após descarregarem mais de 100 toneladas de ajuda alimentar humanitária trazida para Gaza pelo mar. O chefe José Andrés, que criou a ONG em 2010, disse numa rede social que, abre aspas, o governo israelense precisa parar com esta matança indiscriminada, precisa parar de restringir a ajuda humanitária, parar de matar civis e trabalhadores humanitários e parar de usar os alimentos como arma. A ONU e outras entidades internacionais já acusaram Israel diversas vezes de criar obstáculos burocráticos para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e também de não proteger os comboios que carregam alimentos no território palestino. Em um outro episódio, no dia 29 de fevereiro, militares israelenses abriram fogo contra palestinos famintos que buscavam comida perto de um comboio de caminhões, deixando na ocasião cerca de 100 pessoas mortas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentou minimizar o incidente, afirmando que coisas como essas acontecem na guerra. לצערנו, ביממה האחרונה היה מקרה טרגי של פגיעה לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה קורה במלחמה, אנחנו בודקים את זה עד תום, עומדים בקשר עם הממשלות ונעשה הכל כדי שהדבר הזה לא יישנה שוב. O Tribunal Mundial já havia ordenado que Israel tomasse todas as medidas necessárias e eficazes para garantir o fornecimento de alimentos básicos à população palestina do enclave, travando a propagação da fome. Os governos do Reino Unido, Polônia e Austrália exigem uma investigação independente sobre o ataque. Mas Israel diz que seus próprios militares farão a investigação. O governo israelense também nega que possa colocar qualquer obstáculo para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Américo Martins, da Europa, para a CNN Brasil. Orival, você vem colocando isso, inclusive na sua coluna hoje no site da CNN, como da necessidade do Netanyahu escalar o conflito em razão da instabilidade política interna de Israel. Esse episódio de hoje reforça isso? Esse episódio de hoje é consequência da doutrina que Israel adotou desde o dia 8 de outubro, que é no sentido de dar uma licença para matar para os soldados israelenses. As atrocidades cometidas pelo Hamas no dia 7 de outubro criaram um ambiente psicossocial em Israel que favorece essa ação indiscriminada, desproporcional. Você conversa com judeus aqui no Brasil e eles falam, tem que matar mesmo, 30 mil, porque foram 1.200, então vamos matar 30 vezes mais. Vem toda uma coisa instintiva que remonta a sentimentos e ressentimentos da época do Holocausto e assim por diante. E aí o Haaretz, que é um jornal israelense que tem bastante acesso aos militares israelenses, informou que o que aconteceu foi que havia informação errada de que haveria um integrante do Hamas nesse comboio, né? E aí quem estava ali, soldados que estavam ali,
pessoal de baixa patente tem autonomia para abrir fogo, né? Sendo que, pela regra de engajamento formal, teria de consultar um comandante de divisão. Por quê? Porque se trata de um alvo sensível, né? Um comboio humanitário, assim como hospitais. É crime de guerra atirar contra isso. Então, você precisa ter uma razão muito boa que diminui, mitigue o aspecto de crime de guerra que isso incorre, né? A informação estava errada, eles abriram fogo e eles têm feito isso sistematicamente. Qual que é a diferença do que aconteceu hoje? É que não eram palestinos. Só está tendo essa repercussão porque eram americano, britânico, australiano e polonês. Porque com os palestinos eles têm feito isso cotidianamente na faixa de Gaza e faziam antes na Cisjordânia, né? Abrem fogo contra crianças, contra mulheres, contra homens desarmados. Isso é o cotidiano dos palestinos na Cisjordânia. Só que não tem muita repercussão, né? Porque é normalizado isso dentro mesmo da comunidade internacional, a opinião pública americana aceita isso sem grandes problemas. Então agora há um impasse porque realmente atingiu governos que são obrigados a defender os seus cidadãos. Mas essa doutrina que foi adotada, os resultados são evidentes. Eles destruíram a infraestrutura da faixa de Gaza desnecessariamente, porque não conseguiram derrotar o Hamas, né? É uma doutrina profundamente ineficaz, né? Além de ser criminosa. Professor, o presidente dos Estados Unidos ainda tem alguma esperança ou perspectiva de conseguir dar uma solução a todo esse cenário que o Lorival coloca num curto ou no máximo num médio prazo? Olha, é fato que nos Estados Unidos os presidentes democratas têm tido uma relação muito conturbada com Netanyahu, né? Netanyahu já está há muito tempo no poder em Israel, teve a oportunidade de ter relações com uma série de presidentes democratas republicanos. Ele teve relações relativamente conturbadas, tanto com Bill Clinton, como com o Barack Obama, como está tendo agora com o Joe Biden, né? Então, essa é uma questão que me parece que é muito claro que o papel dos Estados Unidos em termos de tentar colocar um freio nesta ação, nas ações do Netanyahu, me parece que tem sido muito limitado, né? Não me parece que o Netanyahu tenha escutado os Estados Unidos nesse sentido, até porque me parece que há uma certa esperança, isso não só em Israel, mas há uma certa... o mundo está em apreensão, né, aguardando o resultado das eleições norte-americanas de novembro, né? Essas questões todas elas podem mudar muito rapidamente e nós temos hoje uma situação nos Estados Unidos que é um dos problemas quando o país perde um determinado consenso na sua política externa, né? Os Estados Unidos, durante muito tempo, tinham uma espécie de um consenso em política externa, tanto em democratas quanto republicanos, muitas disputas domésticas, mas no ponto externo havia algum tipo de confluência. Isso foi se perdendo aos poucos, né, desde o começo deste novo século, e hoje é claramente completamente destruído. Então, você tem uma postura muito diferente entre se o Trump vencer as eleições ou se o Joe Biden vencer as eleições. São dois caminhos aí de política externa muito distintos. Isso dificulta a vida dos Estados Unidos em termos de manter uma política externa coerente e os outros países, sejam adversários ou aliados dos Estados Unidos, só tomam vantagem dessa instabilidade doméstica nos Estados Unidos, que faz com que os Estados Unidos perca o seu poder de persuasão contra aliados e um poder de dissuasão contra adversários, né? Esse é, de certa forma, esse novo, um dos elementos desse novo momento internacional que nós vivemos. Lorival, qual a perspectiva aí da comunidade internacional de tentar influenciar? Bem, no caso, os Estados Unidos são o único país que exerce uma certa influência sobre Israel, uma influência limitada realmente. E neste momento em que há essa situação psicossocial que eu descrevi, causada pelas atrocidades cometidas pelo Hamas, os israelenses se tornam ainda mais defensivos e o Netanyahu é um mestre em manipular esses sentimentos. Então, ele extrai o máximo proveito dessa sensação que os israelenses, em particular, e os judeus em geral têm, de que são um povo sozinho, sem amigos, que não tem apoio, e que foi uma sensação que
se originou no Holocausto, né? Tem origens até anteriores, mas no Holocausto realmente isso aconteceu, né? O mundo ignorou uma atrocidade que estava sendo feita contra um povo, cinicamente. Então, de lá para cá, isso não é mais verdadeiro, né? Israel tem sido muito apoiado, começou apoiado pela República Tcheca, pela União Soviética. A República Tcheca foi com armas tchecas que se fez a primeira guerra da declaração da independência de Israel. Depois, Estados Unidos vieram e deram um guarda-chuva político e financeiro e militar para Israel. Mesmo assim, existe esse sentimento e o Netanyahu o explora muito bem.